essa harmonia, a doutrina católica com a de Jacobs Armínio. O irmão tem todo o tempo aí para... Perfeito. Eu creio que tenha ficado claro na minha fala inicial que Jacó Armínio não foi o inventor da doutrina da expiação ilimitada. Muitos pais da igreja, na verdade, a maioria esmagadora dos pais da igreja, criam que o Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, morreu por todos e cada um dos homens sem exceção. Não é porque os católicos creem nessa doutrina que necessariamente, nesse aspecto, ela está errada. Hereges podem crer em doutrinas corretas. Claro que não em todas, senão eles não seriam hereges, mas eles podem crer em pontos verdadeiros. Então, nesse sentido aí, os católicos, nesse aspecto de crer que Jesus morreu por todos, eles estão corretamente certos, eles estão coerentes, eles estão seguindo o ensino escriturístico. Então, essa doutrina arminiana da expiação ilimitada, ela não é exclusiva do catolicismo, ela não é exclusiva do arminianismo, ela vem, na verdade, das escrituras, e a vasta maioria dos pais da igreja criam nessa doutrina. Não só essa, como a doutrina da eleição por presciência, não foi inventada por Jacó Armínio, não foi inventada pelos remonstrantes posteriores. Muitos pais da igreja, inclusive Agostinho jovem, ele também cria nessa doutrina. Então, acusar o arminianismo de catolicismo porque crê na expiação ilimitada, a meu ver, de forma absolutamente respeitosa, é desconhecer a história do cristianismo. Esses textos que ele apresentou sobre uma expiação definida, texto que ele usou, diz que foi por muitos. Uhum. Esse muitos são algumas pessoas ou são todos? Perfeito. Os calvinistas, como o querido pastor Walter muito bem colocou, afirmam que os muitos pelos quais Jesus deu a vida como resgate são os eleitos, visto que o adjetivo muitos, polon, de Mateus 10:28, de Marcos 10:45, é restrito e não abrangente. Contudo, é interessante porque o próprio João Calvino discorda desse pensamento. Pois ao comentar Mateus 20:28, olha o que ele afirmou. A palavra muitos, polon, não é colocada definitivamente para um número fixo, mas para um número amplo, pois ele, Jesus, contrasta a si mesmo com todos os outros. É nesse sentido que ela é usada em Romanos 5:15, onde Paulo não fala de qualquer. Então, o próprio Calvino entende que muitos aqui não refere-se ao número definido. Ele entende aqui que é uma referência a todos os outros. Além do mais, embora seja verdade que o Senhor Jesus Cristo tenha entregado a sua vida em resgate de muitos, também é verdade que ele morreu não apenas por muitos, mas pela raça humana. Eu gostaria muito que o querido pastor Walter me explicasse João 3,16 e João 1,29. João 1,29 diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esses dois textos que citam a expressão cosmos, mundo, não refere-se a todos e cada um dos homens sem exceção? Não. Então é o seguinte, vamos voltar primeiro ao catolicismo romano. Quando nós falamos que o arminianismo é catolicismo romano, logicamente que nós não estamos falando de eclesiologia, que nós não estamos falando de idolatria, porque não é isso. Mas a questão soteriológica, que é a espinha dorsal do evangelho, quando você compara aquilo que os arminianos, porque é difícil também a nossa situação como calvinista. As pessoas, na realidade, eu quero dizer assim, eu não vim aqui para defender Calvino, porque são as pessoas que dizem que eu sou calvinista e eu não sou calvinista. É que quando a gente começa a pregar a Bíblia e defender alguns pontos, você fala, não, você é calvinista. Então tá bom, eu sou calvinista. Mas eu não vim aqui para defender os pontos de Calvino. Então, a questão soteriológica do arminianismo é igual à questão soteriológica da Igreja Romana, que foi exposta no Concílio de Trento, no Concílio da Contra-Reforma. Porque uma coisa é quando a gente fala do catolicismo ali, defendido, por exemplo, por Agostinho, que tem muitos pontos que são comuns lá entre a doutrina calvinista e a doutrina
agostiniana. Agora, quando nós vamos para o Concílio de Trento, que é o concílio da Contra-Reforma, e depois de algumas décadas, 6 décadas, mais ou menos 60 anos, os remonstrantes apresentaram ali em Dort, né? Dordrecht, na Holanda. Os pontos da 1618. Da doutrina arminiana, nós vamos ver, assim, quase que uma cópia daquilo que foi apresentado em Trento na questão de soteriologia, na questão da justificação. Então, defesa do livre-arbítrio, defesa da perda da salvação, defesa da graça preveniente, defesa de uma salvação sinergista. Então, na espinha dorsal, o arminianismo e o catolicismo, eles são irmãos gêmeos, quase siameses. Tanto que quando os remonstrantes apresentaram os seus pontos lá em Dort, a acusação foi de que eles estavam querendo levar a igreja de volta para o Papa. Queriam levar a Holanda de volta para a Espanha e, consequentemente, a igreja de volta para a Roma. Essa foi a grande acusação. Tanto que tem alguns vídeos aí, inclusive do pastor Bailati no YouTube, até tem na minha página lá, ele falando claramente que... Pastor, eu só ia pedir, por gentileza, o pastor não está aqui para se defender. Não, tá bom, não seria muito ético. Ok. Não, mas é que tem mas tudo bem, eu não vou citar. Tem alguns arminianos que se definem como arminianos clássicos, vídeos no YouTube, na internet, de uma forma geral, eles afirmam com todas as letras de que Armínio, ele era um molinista, um católico molinista, né? Por causa dos pontos que ele defendia. Então, essa questão, por exemplo, da graça preveniente, essa é uma doutrina católica romana com todas as letras. A defesa do livre-arbítrio, etc. Agora, essa questão do mundo, João, quando ele fala a respeito de todo mundo, ele não está falando de uma maneira geral, todos os indivíduos indistintamente. Porque na cabeça do judeu, quem era salvo era o judeu. Então, quando João está falando, porque Deus amou o mundo, não somente nosso, mas de todo mundo, ele está falando assim, não é só para o judeu, é para o grego também. Porque é o seguinte, na realidade, nenhum de nós três, no nosso dia a dia, a gente interpreta mundo como sendo todos indistintamente. Por exemplo, assim, está todo mundo aqui? Sim, está todo mundo aqui. Mas o todo mundo aqui quem é? Somos nós três. O pastor que faz a intermediação e nós dois que fazemos o debate. Chega em casa, fala assim, tá todo mundo aí? Tá, quem é? A minha mulher e meus filhos, meus netos. Eu tenho um grupo de WhatsApp e eu convido os meus irmãos para ir no churrasco. Eu falo assim, olha, eu quero todo mundo lá, hein? Eu não quero que falte nenhum. Agora, de quem que eu estou falando? Eu não estou falando de 7 bilhões de pessoas. Eu estou falando de 5 pessoas, de 7 pessoas. Agora, então você entende que mundo é um grupo definido de pessoas. Sem dúvida nenhuma. Não são todos indivíduos, né? Não são todos indivíduos. Eles são judeus e gentios. Agora, a questão, voltando ali um pouquinho assim, se Cristo morreu para purificar os pecados, se ele tivesse purificado os pecados de todo mundo seria salvo. Quer dizer, ele veio para purificar e não purificou? Que serviço mal feito que é esse? Ok.